Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Já avisando que tá muito frio aqui, eu tô com a minha rinite atacada, então eu posso ficar durante a história e engolindo. Tem gente que não gosta, né? Então eu já tô avisando antes, já pedindo desculpa, que eu não vou conseguir controlar 100% isso em toda a história. Curtam, hypem, compartilhem, por favor, as histórias aqui do canal, tá bom? Oiê, Ritinha. Chegou a sua vez, meu amor. Então vamos lá. Rita, idade, 26 anos, vendedora. Sabe aquela garota que foi e é invisível na família, perto das outras 5 irmãs? Era invisível na escola por ser feia e usar óculos de garrafa. E também achei que seria invisível em todos os lugares que eu fosse e que eu tentasse me socializar. Teve um momento na minha vida que eu resolvi dar uma virada de chave nisso. Eu gostava, assim, muito de jogos, animes, desenhos, quebra-cabeça. E comecei, então, a me forçar a querer ir em eventos de cosplay. Só que o primeiro evento que eu pensei em fazer isso, eu queria me destacar, eu queria chamar atenção de alguma forma. Então eu tomei muita coragem e briguei muito com a minha vergonha pra me vestir de Sailor Moon. Eu não sei se vocês sabem, mas ela usa uma saia azul, toda curtinha, toda colada, bota branca alta até o joelho, um laço vermelho que eu colei com cola quente, porque fui eu que produzi toda a roupa. E eu produzi para um lado mais sensual. Naquele dia eu achei que eu poderia deixar de ser uma menina invisível, ingênua, inocente, para ser uma mulher poderosa como ela. O lugar estava lotado, tinha gente de peruca neon, orelha de gato, com espada. E seria muito lindo se eu tivesse feito isso por mim. Ah, vou me redescobrir, vou trazer o meu amor próprio, o meu poder. Mas vocês já entenderam que tinha alguma coisa por trás para eu ter feito tudo isso. Ele tinha nome e nesse dia ele tava de farda marrom e capa verde esvoaçante. Toshiro, idade, 37 anos, administrador. Ele disse que o personagem dele era o Levi, um cara frio e calculista. Ele segurava tudo na expressão, praticamente não falava. Sendo bem sincera, eu não sabia muito desse personagem, mas ficou super diferente nele e não tinha um ar abobado que eu via nos outros caras que também estavam lá com seus personagens. A gente não se conheceu nesse evento. A gente marcou de se encontrar nesse evento, porque antes, online, a gente já tinha se conhecido em um grupo que falava não só desse evento, mas em outros também de cosplay. E nós percebemos que os dois iríamos. A gente se conheceu no Discord através de um link lá que meu amigo mandou. E era sobre. Nesse grupo do Discord a gente conversava sobre mangá e sobre animes. E lá ele era muito discreto. Ele era muito discreto, assim, ele quase não falava. E quando falava, era bem sarcástico e me mexia, assim, deu rir bastante. Quando a gente foi pra conversar no privado, eu sendo bem sincera, achei que ele nem iria nesse evento, mas mesmo assim eu me preparei pra encontrar ele, acreditando lá com um fundinho de esperança de que ele iria. Como eu era, assim, toda desleixada, né, no contato online, aqueles óculos, fundo de garrafa, que no dia eu tentei ir, né, só com lente, mas ainda não enxergava 100%, porque o grau do óculos era maior, então eu meio que fingia, mas eu tava vendo mais só traços do que nada. Eu resolvi, então, eu só percebi que ele chegou e me olhou fundo e me admirou, de um jeito que eu, conversando comigo, eu via que ele não me admirava, não. Acho que porque eu tava bonita, né? E aí ele falou que eu parecia mais a personagem, né? Que a personagem original
que tem referência na Sailor Moon do que a própria Sailor Moon, que eu tava muito bonita, tava muito feminina, que ele não imaginava que eu era assim. Tanto que ele nem deu tempo de eu responder e conversar muitas coisas e já me chamou para um encontro pós esse evento. Sério, online ele só mandava kikiki, é isso mesmo, legal, talvez vou tá lá. Não tinha porque assim, eu que tinha me encantado porque queria. Porque tinha, mas não tinha esperanças de nada. E no evento eu achei que, tá, a gente ia se ver, mas a gente não ia conviver o evento inteiro, que foi o que aconteceu. Ele simplesmente começou a andar do meu lado. Ele simplesmente começou a andar do meu lado e ele ficava me medindo, assim, com um olhar de desejo, mas aí quando ele via que eu tava vendo, ele disfarçava. E aí eu entendi que a gente ia se encontrar só no fim do evento, então pra fazer alguma coisa, mas não. A gente ficou lá o evento inteiro, fazendo tudo bonitinho. Mesmo assim, ele era muito discreto, ele não se aproximava. Ele deixava entender o que estava acontecendo pelo olhar dele, mas quando eu entendia, ele disfarçava. E não tinha nenhum tipo de contato. No fim do encontro, que foi tomar um café, um chá depois do evento, ele fez questão de falar que eu não imaginava como eu era uma mulher rara. E a partir daí, gente, eu comecei a ter uma vaidade de querer ficar mais bonita, de querer me arrumar, coisa que não existia antes em mim. Então eu sentia que ter contato com ele estava me deixando ser mais iluminada. E se eu estava ficando bem apresentável, se eu tinha um brilho maior, é porque ele não poderia ser uma bandeira vermelha. Eu não lembro muito bem quando que a gente começou a namorar, porque os encontros, eles começaram a acontecer e a gente tava junto. Quando eu vi, já tinha rolado. Mas tinha uma coisa nele que eu não gostava, que ele era muito exigente com limpeza e com organização. E tirando isso, depois de um tempo de namoro, foi que eu comecei a perceber, talvez ele fizesse antes, mas eu não tivesse prestado atenção, que, não sei, ele era bem possessivo comigo, né? Será que eu digo obcecado? Eu não percebi no começo, mas depois sim. Ele guardava coisas minhas que eu não tinha ideia. Eu só fui percebendo conforme eu fui observando depois. Por exemplo, eu tomava água e aí eu vi que ele tinha um copo guardado meu, que era um que eu tinha tomado água e tipo, ele não tinha mais lavado pra guardar ali a minha marca de batom no copo. Ele também tirava fotos, assim, só do meu rosto, tá? Do nada. E quando eu não tinha percebido essa foto, aí sim ele queria guardar. Ele tinha uma sequência bonitinha, com data, horário, lugar que a gente tava, até os segundos, se era de tarde ou de noite, ele colocava todas as informações e ia colocando tudo dentro de uma caixinha revelada. Aos poucos, esses desejos, eles foram aumentando, mas era sempre sobre alguma coisa minha que eu não tava ligando ou que não ia me fazer sofrer, que mesmo que fosse estranho, eu achava que era um desejo que ele tinha de ser cada vez mais próximo, de como esse homem me queria. E aí meu ego inflava por eu nunca ter tido isso e tava tudo bem. Por exemplo, teve uma vez que eu fui na academia e aí ele me pediu a minha roupa, né, do jeito que eu tinha usado, ele não queria lavar nem nada, ia colocar lá num saco plástico e ia guardar pra sempre daquele jeito. Eu falei, nossa, tipo, tá sujo, tá fedido. Ele falava, não, mas esse é o seu cheiro natural. Isso é uma parte de você. Então eu quero guardar, porque eu gosto de tudo que seja de você. Isso foi aumentando e ficando cada vez mais estranho, mas eu ainda não consegui enxergar como algo que traria algum risco pra mim. Por exemplo, guardar um pedaço do meu cabelo, pedir um cotonete depois que eu tinha usado, ou a minha escova de dente. E as minhas roupas íntimas começaram a sumir. E eu já tinha entendido que tinha alguma coisa a ver com ele. Isso já estava perto a gente estava conversando de noivar e casar. E aí ele até sentou e me explicou, né, depois que ele confessou, que demorou um pouco, de que lá no Japão tem até lugares que vendem, né, esse tipo de roupa íntima usada, ou tem homens que até, tipo, roubam mesmo, sabe? Desaparece da casa
da amiga, da vizinha, de alguma coisa assim, porque lá isso é visto como um desejo aceitável, vamos dizer assim, como outros também. Mas existe uma parte que também é super obscura, aí só nas plataformas mais sinistras de quem tem acesso é que se sabe. O que eu não sabia é que nós iríamos chegar de alguma forma nesse tipo de, nesse tipo de desejo. Até aí eu gostava de comprar uma roupa íntima diferente e já pensava em comprar uma que eu sabia que ia desaparecer, porque o meu homem me deseja tanto, porque meu homem é tão obcecado por mim que ele vai chegar lá e vai pegar. E ele pegava não para usar, que eu também fiquei confusa no começo e até pensei em brigar, mas ele me mostrou que não. Ele guardava e até cheirava. Ele dizia que tudo que tinha meu cheiro, e era meu cheiro natural, não de creme, de perfume, que ele nem gostava que eu usasse, tudo isso ele queria sempre ter perto e guardadinho com ele. Olha como é que estão do meu ladinho nesse frio. Olha esse dengo todo. Olha que amor. Olha que amor. Tinha mais coisas estranhas que ele fazia, mas que eu não sabia, porque tudo era sempre que eu descobria, ele não me contava. Depois de um ano, ele me pediu em casamento, mas não foi uma declaração na frente de todo mundo, não. Ele só disse que queria firmar esse vínculo comigo e que queria que eu fosse morar com ele no Japão. Eu nem sabia dessa ideia. Para mim, ele tinha nascido aqui no Brasil. Eu não entendia que ele tinha esse vínculo todo com o Japão, apesar da família dele ser japonesa. E ele disse que precisava ir para lá, não só para ajudar com a família, que estava cobrando, né? O filho, essa responsabilidade, mas porque ele também tinha projetos futuros que dariam mais retorno financeiro lá. Então ele queria casar primeiro comigo aqui e depois ir para lá. Só formalizar mesmo com papéis para que a gente já fosse como marido e mulher. E eu aceitei porque até esse momento, essa parte que era mais estranha ainda não tinha aparecido para mim. Isso começou a aparecer quando a gente já chegou lá no Japão. Eu não tinha estudado japonês, não tinha ideia do que eu iria trabalhar lá e não iria, porque isso não estava na minha cabeça nesse tempo de um ano. Ele nunca abriu essa questão de, vou voltar para o Japão, não. Para mim era uma coisa, viveremos no Brasil para sempre. E também não sei por que eu aceitei tão automaticamente, como se fosse uma coisa tranquila, porque eu vi que não era. Chegou lá, né, era uma kitnet da kitnet, era um bolinho onde a gente morava, até mudar essas condições. Até a gente ter mais condições. Ele dizia que iria economizar nessa parte, porque ele estaria mandando um dinheiro para a família dele, que já estava todo mundo velho, e era ele que teria que cuidar. E que em 3, 4 meses a gente iria para um lugar maior, porque os negócios dele lá iriam começar a crescer. Eu, num primeiro momento, não perguntei sobre o que eram esses negócios, porque aqui no Brasil ele trabalhava na área de administração. Eu não entendia como que essa experiência poderia fazer ele trabalhar lá de uma outra forma. E quando eu perguntei para ele sobre o que seria, ele disse que queria ficar no início em silêncio para ver se ia dar certo e que a primeira pessoa que ele contaria seria a mulher dele, que sou eu, e me colocaria como sócia e tudo, mas que ele precisava dar esse pontapé inicial sozinho. E eu confiei nele, porque até aí a gente não tinha problema nenhum, era tudo muito tranquilo. Nem brigar, a gente brigava. Até que começaram então a aparecer as situações estranhas. Por exemplo, quando eu estava no meu período, que eu colocava lá, né, para não vazar, coisa tal, depois jogava no lixo, eu comecei a perceber que eu ia trocar o lixo e aquela sujeirada toda que eu tinha colocado lá, ela não estava mais na quantidade que eu já tinha visto, ou então ela não estava, tipo, nada. Não tinha um absorvente, nada lá. No início, por não prestar muita atenção, achei que talvez ele estava me ajudando com essa parte da limpeza da casa, porque ele era muito chato e eu tive que aprender,
né, a limpar tudo milimetricamente, porque ele não queria nenhum tipo de sujeira. Então, talvez ele visse, achasse uma coisa um pouco nojenta e aí já tirasse correndo para que não ficasse aquilo ali. Mas depois eu fui percebendo que não, porque quando eu não estava nessa situação, o lixo continuava com as coisas que estavam lá, que eu tinha visto de manhã à noite. E se eu não limpasse, ficaria lá, porque essa parte agora era responsabilidade minha, já que era eu que ficava dentro da casa. Então eu comecei a perceber que alguém estava tirando. E uma noite eu acordei e peguei ele tirando isso e separando num saco diferente. Me parecia que era para ele ou para guardar ou de repente para entregar para alguém. Eu não tinha muito na cabeça o que que era, eu tive que criar coragem de então sentar com ele e conversar que eu tava vendo isso, que eu sabia que não tava indo pro lixo, nem tava separando nem nada, que eu queria saber o que que ele tava fazendo com isso. Ele se abriu de que era mais uma das coisas que ele também queria ter acesso, assim como ele tinha a outros desejos no início do namoro. Eu não aceitei, achei que isso era muito nojento e pedi que ele não fizesse mais. A partir daí, ele começou a ficar estranho, bravo, frio e mais distante de mim. E eu perguntava pra ele se era por isso que a gente podia conversar, e ele falava que era como se estivesse desgastado, e mesmo que eu quisesse voltar atrás, não seria a mesma coisa, porque era uma coisa que ele esperou que eu iria aceitar sem que ele pedisse, e que se ele tivesse que pedir, já não tinha mais graça pra ele. Foi então que ele ficava mais tempo no celular, que ele saía mais vezes à noite, que ele praticamente me abandonou como esposa. E então eu sentei para conversar com ele e porque enquanto ele estava, né, no celular esses dias, eu já tinha percebido que ele estava falando com alguma mulher. Então eu fui muito clara de falar, olha, a gente pode se divorciar, só me confirma o que está acontecendo. E ele foi muito sincero de confirmar o que estava acontecendo. Ele conversava com uma menina, sim, mas era para os negócios dele. E ele não passava isso para mim porque ele tinha vergonha do que eu poderia pensar, porque era um negócio um tanto que sinistro. Essas coisas que ele queria de mim, né, pasta de dente, a roupa da academia, ele queria como meu marido que queria guardar. Mas tem homens que, online, sentem o desejo de ter essas coisas de outras mulheres e que pagam um valor exorbitante pelo detalhe, raridade daquilo que a mulher pode entregar para ele. E era esse tipo de negócio que ele estava lucrando dinheiro rápido. Eu via o crescimento na nossa casa, o conforto, as coisas, elas desenvolveram rápidas, né? Com essa situação toda, eu não cheguei a perguntar para ele com o que ele estava trabalhando, né? Eu sentei de uma vez para já conversar sobre tudo. E aí ele abriu que essa menina era uma das meninas que captava essas coisas para ele. Ele ganhava uma porcentagem em cima daquilo que ela divulgava. Na internet eram coisas absurdas, tá? Tipo assim, o meu cuspia na garrafinha. Fui treinar o meu suor. Eram umas coisas assim. E os caras são doidos. E que tinham até coisas piores. E aí eu fiquei mal, fiquei com ciúmes, percebi que eu não queria separar, mas também não queria perder o meu marido desse jeito. Ele disse que ainda não tinha acontecido nada com ela, mas que sim, era uma pessoa que ele admirava porque ia crescer, porque poderia ajudar ele a crescer nesse ramo, porque eles poderiam ser sócios, que ele ainda não tinha falado nada pra mim, mas que ele me amava mesmo assim e que poderia arrumar um meio termo nessa situação, já que ele ainda não tinha tido um contato físico com ela, mas sim estava interessado e encantado por essa parte profissional que eles estavam trabalhando e que pelas reuniões e conversas e por eu não deixar mais ele ter aquilo que ele queria de mim, ele pode ter então dado uma abertura para essa menina. Nisso, eu não sei como é que ele fez, mas ele envolveu a conversa de um jeito que deu a entender que, então, se eu ficasse no lugar dessa menina, se eu fizesse aquilo que ela fazia, a gente poderia ser uma dupla que ia ganhar muito dinheiro e ele voltaria pra mim. E eu acabei propondo isso pra ele. Mas eu propus isso pra ele, mas eu joguei essa ideia pra ele porque ele me envolveu praticamente como se essa fosse a única saída pra gente ficar juntos. Então eu só falei assim: bom, já que você quer isso, a gente pode tentar.
você seria minha sócia desde o começo. E aí, gente, eu comecei então a aceitar fazer essas coisinhas. Eu que divulgava, então tinha essa coisa de pegar cuspe, de pegar suor. E as coisas foram evoluindo para chegar a pedirem o meu número 1 e depois o meu número 2. Nós fomos sim ganhando dinheiro, fomos virando parceiros e eu quis meio que terceirizar essa parte. Tinha outras meninas que faziam sim, mas o que ele dizia pra mim é que o desejo dos homens era maior por eu ser uma brasileira e que os meus produtos eram mais pedidos do que o das próprias japonesas. Eu não sei já se ele estava prospectando isso no Japão ou se era em outro lugar. Eu só sei que começaram a pedir uma quantidade muito grande de número 2. E era especificado assim: comeu batata doce, é um exemplo, tá, gente? Comeu, eu quero o número 2 dela no pote depois dela comer isso. Ou depois dela ficar tanto tempo de jejum, ou depois dela beber tanto de água. Então, cada um tinha uma exigência, e não era só o pote que era vendido, também as fotos ou até vídeos sem o meu rosto do momento que eu estava fazendo, como que aquilo saía. Só que isso foi chegando num número que não dava mais conta de eu fazer, porque tinha toda uma rotina, né? Eu acordava, tomava um chá ou um remédio para que ajudasse, né, a eu fazer o número 2. E aí tinha todo o tempo de eu fazer o número 2, só que começou às vezes que eu não conseguia. Ou porque eu já tinha me alimentado pouco, ou porque eu já tinha feito muito, ou porque essa carga estava aumentando cada vez mais. E aí já tinha passado da minha natureza, do meu limite de fazer o número 2 no dia. Isso ia dando dinheiro. Eu não via a cor do dinheiro, porque ele dizia que ele iria administrar, mas ele ficava feliz, voltava a me elogiar como antes e eu me sentia bem. A ponto dele começar a cronometrar o tempo que eu tinha que fazer, a quantidade de quilos, gramas que tinha, a quantidade lá de gramas que tinha que sair, que o cara queria ver, se era mais espesso, se era mais duro, se era mais mole. Cada vez foi se dando mais detalhe e exigência que um ser humano não conseguiria fazer. Mas quando eu conseguia, ele comemorava tanto que eu ficava feliz, porque aí vinham os elogios e todo o carinho e todo aquele cuidado que era o que eu queria. O que aconteceu foi que ele só exigia de mim essa questão de fazer o número 2, é como se os clientes não quisessem mais outras coisas comigo. Então ele queria que eu ficasse horas ali no banheiro, meu corpo ficou cansado, não tinha mais o que tanto eu fazer. De eu ficar assada, isso começou a virar uma coisa pior que eu não sabia que ia chegar no grau que chegou. Com tudo isso, gente, a gente tinha uma vida de casal normal. Eu aceitei fazer, tá? Só que conforme isso foi ficando ruim, e eu fui pedir para parar, ele não queria mais, porque isso dava um resultado financeiro que para ele parecia que era mais importante do que ter uma companheira. E mesmo assim eu continuava com as minhas obrigações de mulher. Eu cheguei a dar a ideia para ele de que qualquer outra pessoa poderia fazer. E a gente falava que era meu. E ele dizia que os clientes, eles eram tão exigentes e tão detalhistas que conseguiam perceber que a consistência daquilo que estava sendo feito não era meu. O que era um absurdo, porque eu não fazia o número 2 sempre do mesmo jeito. Não teria como exigir isso, não é normal. Era claro que ele estava fazendo isso, sei lá, ele talvez tivesse prazer de ver que era eu, ou de ver meu sofrimento, e também ele dizia que porque ele tinha que gravar eu ali, como se não pudesse fazer uma montagem de que era eu que estava indo ali fazer e que depois saía de outra pessoa e colocava lá como se fosse meu. Que não poderia ter cortes, que teria que ser uma gravação contínua.
Eu fui ficando muito mal com tudo isso e eu resolvi abrir um tipo de blog onde eu desabafava sobre essa situação que ninguém sabia que acontecia, porque nós éramos um casal normal e muito respeitado na região por todo mundo. Com esse blog, outras mulheres começaram a aparecer e a se abrir também e dizer que passava por coisa parecida na mão do próprio marido, que vendia alguma situação do corpo dela e que isso era exigido de forma muito exagerada. Com o tempo eu não conseguia mais fazer. Eu tinha muita dor. Começaram a vir sequelas. E quanto mais eu não conseguia, mais ele queria que eu ficasse sentada nessa posição no vaso. Eu não sei se vocês sabem, mas ficar muito tempo sentado ali já pode trazer um resultado ruim. Quanto mais, com toda essa força, com toda essa pressão e com toda essa quantidade que eu tinha que fazer de número 2 nessa situação. Chegou em um momento em que eu achei que eu tava fazendo o número 2, felizmente depois de tentar muito tempo e de muitas horas de ficar sentada ali, mas na verdade era o meu próprio reto que tava saindo, que tava ali pendurado por causa de todo esse esforço durante muito tempo. Eu achei que então aí ele iria me largar, iria me abandonar, ou que como marido, que era antes no início, iria me levar no hospital. Mas não, eu não sabia que essa aberração, que essa bizarrice, era algo interessante para ele vender, para ele fotografar, para ele gravar e para que o que saísse dali também valesse o quádruplo, valesse muito mais. Eu comecei a ver mensagens dos caras que estavam interessados em acompanhar esse processo, a ver isso e que pagariam muito mais a ponto dele chegar a ser milionário, sei lá, qual lário que ele tinha na cabeça. Então, o meu sofrimento agora eu via que era uma moeda de troca para ele, que realmente ele não estava interessado se eu era a esposa dele ou não. Ele começou a correr atrás até de me forçar a um divórcio a ponto de que eu ficasse trancada lá na casa só para isso, só para essa situação. Que ele já estava de olho em outras menininhas mais novas, em meninas de outros países. Eu só consegui sair dessa situação quando uma dessas mulheres que trocavam comigo no blog, não sei como, denunciou o marido. E a partir daí eles começaram a puxar, então, todas as mulheres que tinham algum marido que tinha feito isso, que tinha desabafado e que estava lá nas mensagens no computador dessa menina. Foi dessa forma que a polícia chegou até a minha casa e que conseguiu me tirar dessa situação, porque eu não tinha contato com ninguém, eu não sabia falar japonês, eu não tinha como sair dali, não tinha dinheiro, não tinha contato com a minha família, não dava, entendeu? Eu iria ficar ali para sempre. E eu achei que quando a polícia chegou, ele seria pego em flagrante, né? Na situação, pela situação que eu estava, que eu tive que ir para o hospital, que eu tive que fazer cirurgia, tudo. E que eu teria ali me vingado. Mas não. Porque tudo aquilo que aconteceu, eu aceitei. E na polícia lá no Japão é assim, você tem que ter provas concretas de que foi forçada, de que foi vendida. Essa situação de vender o número 2 não é legal lá, tá? É ilegal. E mesmo assim foi se colocado como se, porque eu aceitei, porque eu sou esposa, porque eu era sócia, porque tava tudo certo e esse cara então não seria preso. Na verdade, poderia trazer até problemas piores para mim. Foi indicado que até eu saísse, voltasse para o Brasil, porque eu era imigrante, então tinha a questão de ser diminuída por ser imigrante, por ser mulher, por ter aceitado a situação. Então a coisa poderia ainda pegar para mim, ao invés de pegar para o cara que, sim, eu aceitei no começo, mas depois eu vi que não daria com as exigências que ele queria, e aí ele foi me forçando, ele chegou a amarrar as minhas pernas para eu ficar sentada no vaso um tempo gigante, né? Ele enfiava remédios para que eu bebesse, para que saísse, nem que fosse lá uma água marrom. Eu passei por várias coisas, enfiava comida para que saísse comida. Queria que eu gravasse ainda com uma sensação de que não estivesse sofrendo, porque aqueles vídeos seriam vendidos. Eu passei por muita coisa que eu não vou abrir aqui, porque os detalhes nem pode se colocar no YouTube.
mas para vocês entenderem como é a visão aí de uma brasileira fora do seu país. Tudo bem, eu aceitei no começo, mas do meio pro fim eu não queria mais. Eu fui presa, fui obrigada a fazer. E por não ter nenhum tipo de prova, mesmo que isso tivesse deixado marcas no meu corpo, eu saí com uma mão na frente e a outra atrás e ainda correndo o risco de pagar sozinha pela situação. Meus amores, eu não sei se a história ficou um pouco sem detalhes, mas esse depoimento ele foi assim bem raso pra mim mesmo. E como eu tô doente, tá frio, talvez tenha ficado aí um pouco vazio, mas eu prometo trazer histórias com mais detalhes a partir da próxima semana. Minha voz já tá aqui, ó, falhando. Mais uma vez, se cai na armadilha por se sentir completa através de elogios. Elogios esses que nós podemos olhar no espelho e ver que somos bonitas, e ver que podemos, e ver que somos maravilhosas, que não precisamos escutar do outro, que podemos escutar de um amigo, de alguém da família, que podemos sentir em uma oração, em uma leitura que fazemos. Mais uma vez eu vou deixar para a parte pesada, vocês refletirem nos comentários. E até a próxima história do canal.